Olá, gente, boa noite. O nosso grupo fez um vídeo de apresentação da APS sobre olhares e leituras contextualizadas em espaços culturais, apresentada a professora Márcia Barbieri. O nosso grupo, então, ele é composto pela Bruna Alves de Oliveira, Evelyn Priscila, Jennifer Francisca de Aguiar, Letícia dos Reis e Sabrina Gomes. O nosso grupo fez uma visita virtual a 3 museus, sendo eles o Museu da Língua Portuguesa, o Museu da Arte Moderna e a Pinacoteca do Estado. Mas como o vídeo ia ficar muito grande, decidimos falar apenas de um, que seria o Museu da Língua Portuguesa. Ao desenvolvermos nosso trabalho, foi possível fazermos relações com os conteúdos estudados em sala de aula sobre a importância do ensino da arte, que traz aos alunos uma grande bagagem cultural e constrói um indivíduo com um olhar mais sensível, que sabe analisar e apreciar de maneira mais crítica o mundo e suas diferentes culturas. A nossa pesquisa foi desenvolvida através de uma análise crítica dos museus, tendo como objetivo de compreender que a arte é um importante trabalho educativo e que contribui para o nosso contexto profissional como pedagogas. Virtualmente foi o Museu da Língua Portuguesa, que está localizado na Estação da Luz, em São Paulo. A Estação da Luz, ela foi construída no início do século XX. Era a principal porta de entrada de imigrantes na cidade. Ela também fazia linha entre o interior de São Paulo e Santos, que era de onde o café era exportado. Em 1946, depois de sofrer um incêndio, ela foi reformada e ganhou um pavimento e uma plataforma central para o uso do trem metropolitano. E hoje é a segunda estação mais movimentada de São Paulo. Passam por ela 147 mil passageiros por dia. O museu ele foi inaugurado no dia 20 de março de 2006, sendo o único museu do mundo a ter como acervo um idioma. O espaço ele tem como característica a interatividade. O visitante ele é convidado a interagir com as exposições a todo momento. Também tem uma nova concepção museológica. A língua e o idioma eles geram identidade, e é impossível que o visitante chegando ao museu não tenha essa identificação. No segundo momento, a identificação é para essa nova concepção museológica. O museu ele é todo interativo, audiovisual, multimídia. Essa é uma identificação imediata do visitante. O que mais chama a atenção nesse museu é que a visita é realizada de cima para baixo, e o museu todo se resume em 3 andares. A primeira abordagem que o visitante tem ao entrar no museu é o elevador. O elevador ele tem as paredes para o visitante enxergar a Árvore das Palavras, obra de Rafik Farah. Nela estão escritas algumas raízes do grego, tupi e latim, que deram origem às palavras do nosso idioma. O terceiro pavimento ele abriga o auditório. Lá, os visitantes eles podem assistir um filme de até 10 minutos, falando sobre a origem da língua portuguesa falada no Brasil. E a Praça da Língua, que é um espaço audiovisual que demonstra a riqueza do idioma através de textos projetados no próprio ambiente. No segundo andar, sendo um dos andares que mais agrada os visitantes, nos deparamos com uma grande e extensa galeria. No telão, os visitantes eles podem assistir filmes que falam das nossas tradições, um total de 11 filmes. Dentre eles, filmes sobre a música popular brasileira, filmes sobre a culinária do nosso país, sobre carnaval, futebol. O visitante conhece um pouco da cultura e a relação da cultura com a língua portuguesa. Ainda no segundo andar, nós encontramos novamente uma das exposições mais queridas pelos visitantes, a Linha do Tempo. Ela conta a história do nosso português durante séculos, desde os primórdios até os dias de hoje. Há muito tempo, as pessoas acreditavam que a linguagem surgiu de uma única língua, mas hoje sabe-se que não. Elas são agrupadas em grandes famílias, e a nossa língua portuguesa ela faz parte da família indo-europeia. E o mais interessante dessa linha do tempo é que ela termina com um espelho, nos mostrando que o futuro da nossa língua e da nossa cultura depende de nós mesmos. Ainda no segundo andar, nós encontramos a seção das palavras cruzadas. No museu, há alguns totens interativos, eles são chamados de lanternas, e nesses totens se encontram alguns símbolos e objetos que representam povos e idiomas que contribuíram para formar o nosso português. E no mesmo local, a gente encontra uma tela touchscreen e lá o visitante descobre a origem e o significado das palavras.
A nossa última parada é o primeiro andar. Lá se encontram as exposições temporárias, onde foram homenageados diversos autores e artistas, como Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Machado de Assis, Oswaldo de Andrade e Jorge Amado. Aqui nós vemos uma exposição que homenageou Oswaldo de Andrade e a sua obra O Culpado de Tudo. Oswald dizia que para uma cultura se modernizar, ela precisava transformar os seus tabus em totens. Na nossa cultura, o totem é aquilo que está em evidência. De acordo com as ideias de Oswald de Andrade, o dinheiro como busca de uma sociedade, como uma ideia principal, mas ao mesmo tempo ele segue também um tabu. Porque assumir que se é ambicioso, assumir que se busca dinheiro acima de tudo, não é algo agradável aos ouvidos da sociedade. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro é o nosso totem, a nossa principal procura na cultura também é um tabu. Esse trabalho foi de suma importância para nós, principalmente como futuras pedagogas. Nós agregamos um grande conhecimento à nossa formação. É de suma importância dar espaço para as manifestações artísticas do aluno. E não só dar espaço, a escola ela tem que organizar esse espaço e não simplesmente abri-lo e deixar os alunos livres sem nenhum direcionamento. Também é muito importante criar um percurso criador do aluno, proporcionar situações em que o aluno mergulhe na experiência que permita a ele se expressar, saber enxergar outras dimensões do seu próprio eu. Sem dúvida é necessário educar o olhar do educador, permitir que a arte ganhe espaço na nossa vida, principalmente como futuros educadores. Quanto mais abrangente a formação, melhor. Um dado essencial é a implicação subjetiva do professor, no próprio processo de aprendizagem e no processo de aprendizagem dos alunos. A aprendizagem da arte, ela não pode ser vista e trabalhada através de códigos e técnicas, algo que era muito visto dentro do ambiente escolar. A arte não é só uma área de conhecimento, ela é uma linguagem. E o papel do professor é organizar atividades artísticas, promovendo a criança o ver, o observar, tocar, olhar objetos à sua volta. E o papel do professor é oferecer à criança experiências artísticas para que ela tenha um olhar mais sensível às coisas à sua volta e mais crítico. Nós temos que oferecer experiências artísticas a essas crianças para que elas tenham um olhar mais perceptivo a respeito das coisas do mundo à sua volta, ter uma sensibilidade artística. Nós temos que quebrar o padrão do ambiente escolar como uma escola tradicional. A partir da arte, da liberdade que o aluno tem de expressar suas manifestações artísticas, o professor ele consegue criar desafios, se aproximar do aluno num processo de construção e interação entre ensinar e aprender, que irá tocar o aluno para uma participação social mais ampla, mais sensível, mais crítica. E cabe a nós quebrarmos essa ideia que vem sendo construída há anos de que a arte é uma mera reprodução. A arte ela é fruto da criatividade, do sonho, da loucura, da idealização humana. Não há um padrão vigente. A arte ela nos permite um mundo de possibilidades.